Muito bem, saúdo-vos a todos. Estamos aqui no nosso pátio, nosso jardim, e com a lição número 9, lição 9 do segundo trimestre de 2019. O título dela é uma palavra só: perdas. Perdas, vários diversos tipos de perda: perda da saúde, perda do emprego, morte, despedidas, separações, perda do patrimônio, perda do automóvel, acidentes. Existem não sei quantos tipos de perda, Mas desde que Adão e Eva pecaram, começaram a aumentar as quantidades diferentes de perdas. É verdade. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender essa lição muito prática. Que nós possamos entender a realidade do nosso estado aqui nesse velho mundo. E que possamos confiar mais em Ti. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o verso aqui diz o seguinte, ele está em Filipenses 3, versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para começar o estudo da lição, é preciso dizer de forma diferente do que esse verso que diz. Nós trabalhamos, compramos isso, compramos aquilo, compramos uma casa, precisamos, compramos automóvel, formamos uma poupança, depois nós aposentamos, etc. Mas um dia perderemos tudo isso, tudo, para trocar pela vida eterna. Na verdade não é uma troca, nós perderemos, nós ganharemos uma outra coisa, muito superior. Então precisamos já nos acostumar, às vezes, quem sabe, perder antes, naquele último dia. Seria muito bom a gente viver bem aqui na Terra, com nosso patrimônio razoável, pelo menos ter sempre a nossa comida, ter o nosso abrigo, ter saúde, etc. E quando Jesus voltar, perder tudo isso e ganhar muito mais. Mas nem sempre vai ser assim. Nós vamos perder o emprego antes, às vezes, nós vamos ser roubados, pode ser que dê um acidente, pode ser que dê um incêndio, pode ser que roube nosso automóvel, o automóvel envelhece, e tantas coisas, vamos ver aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles começaram a perder. A primeira coisa que eles perderam foi a sua santidade. Eles eram seres santos, perderam isso, se tornaram pecadores. Em lugar de seres santos, se tornaram pecadores. Aí começaram a ter medo, começaram a ter vergonha, e houve um arrependimento, começaram a ter medo de morrer, ter medo de Deus, enfim, perderam a sua, não vou dizer ingenuidade, não é isso, mas a santidade mesmo, a sublimidade, isso eles perderam. E hoje nós temos tanta coisa para perder que tem que fazer seguro daqui, seguro dali, seguro de vida. Seguro de vida não garante a vida, mas pelo menos alguém sai beneficiado se outrem for morrer. Não existe seguro de vida, a rigor, não existe, ninguém garante a vida. Garante uma indenização fajuta, que gostaria que nunca faz para não usar, vê só. Seguro dos bens, faz seguro, tomara que nunca precise usar. Seguro do automóvel, tomara que nunca precise usar. Seguro saúde, eu já falei, a previdência privada, previdência social, etc. Tomara que nunca precise ser hospitalizado, tomara que não precise ir para o médico, quem dera. Mas nesse mundo, tu não sabe o que vai ser daqui a uma hora, talvez daqui a um minuto. Tem uma surpresa muito agradável ou muito desagradável, Pois é, uma das coisas que a gente perde é a saúde,
nós, adventistas do sétimo dia, também ficamos doentes. Todos nós estamos sujeitos. Porém, nós devíamos ser um povo fora das estatísticas. Nós devíamos viver mais tempo, não um pouquinho, mas nós devíamos ser mais saudáveis que os outros. Nós devíamos ser mais felizes que os outros. Nós devíamos ser mais fortes que os outros, mais inteligentes que os outros, mais empreendedores que os outros, né? Mais amigos que os outros, mais resolutivos que os outros, mais esperançosos que os outros, né? O nosso trabalho devia render mais que os outros, né? Bom, existem muitas doenças, né? Por exemplo, as doenças autoimunes, né? Que coisa mais... É o próprio organismo atacando a si mesmo, né? A microcefalia, que coisa triste que é isso, né? Crianças que nascem com o cérebro menor, que não tem capacidade normal, né? As doenças dos idosos, né? Como é triste isso, Alzheimer. O idoso com Alzheimer, como é triste, ele fica olhando assim, né? Parkinson, bom, Parkinson pelo menos só treme, né? Mas é ruim de viver assim, né? Existem em torno de perto de 9 mil doenças no mundo. Dessas aí, perto de 8 mil são doenças raras. E no Brasil existem 13 milhões de pessoas com doenças raras. Ou seja, existe tanta doença rara que atinge um número grande de pessoas. As doenças são raras, não dá muitas pessoas, porém existem muitas. A maciça maioria das doenças que existem são raras, né? Perto de 8 milhões. Né? E 75% das doenças raras estão em crianças. Isso é até duro de pensar, imagina, crianças, né? Bom, uma coisa é certa, mas toda doença tem uma causa. Às vezes a causa é psicológica. A pessoa, você imagina alguma coisa, né? Nós, adventistas, temos que ser exemplos de pessoas mais saudáveis. As pessoas mais saudáveis, né? Especialmente mais saudáveis que os ateus. E nós somos um pouquinho mais saudáveis. A turma de Loma Linda é a única turma no mundo que é exemplo de autêntico adventista em relação à saúde. Único. Temos espalhados no mundo inteiro pessoas que cuidam muito bem da sua saúde, mas não temos um grupo íntegro, a não ser esse um. Vergonha para nós. Vergonha. Você que está me assistindo, você está mesmo cuidando da sua saúde? Posso dar o testemunho, eu faço o que eu posso, né? Eu me cuido, eu não sou vegetariano, posso dizer que sou vegetariano, mas eu faz mais de 10 anos que eu não como carne, nunca tomei a decisão, não como mais, e não vou tomar. E evito aquilo que eu descubro que não é bom para a saúde, né? Faço exercício, faço ciclismo 3 vezes por semana, faço caminhadas e faço academia. Eu quero chegar aos 90, 100 anos com capacidade. Tem um senhor aqui em Juí, que eu não conheço, mas o meu irmão conhece bem. Ele tem 94 anos. Ele caminha pela rua, faz todos os dias academia. Ele é aposentado, né? Então ele pode fazer todos os dias e ele faz. Esse dia perguntou para minha cunhada. Ele fez umas perguntas lá, disse, não, eu vou fazer aniversário tal dia, etc e tal, lá vamos preparar as coisas, festa ali em tal lugar. Isso uns 3, 4 meses atrás. Daí a semana passada, uma coisa assim, ele encontrou ela, olha como é que tá. Eu tô perguntando, tá chegando a hora da festa, né? Tal dia que você falou, né? Vai fazer em tal lugar, ele lembrava tudo. 94 anos. Caminha normalmente. Como alguém que tem 60 anos, assim. Não usa bengala nem nada. Né? Nós devíamos ser quase todos, nem todos conseguem. Isso também eu sei. Nós temos que saber. Né? Nem todos conseguem, porque alguns às vezes trabalharam como novo em alguns lugares, etc, tal, que são afetados, e outros se acidentaram, se machucaram, etc, tal, foram prejudicados. Enfim, outros tiveram doenças na infância ou na idade adulta, foram operados, foram enfraquecidos, etc, tal, né? Tudo isso não se enfraquece. Alguns são gordos por uma questão hormonal, não são culpados e não conseguem emagrecer, pode só do arco, parece que quase que engorda, né? Mas tem muitos gordos e olha só que vergonha! Gente, que vergonha! Quantos pastores gordos! E mete o garfo! É só olhar! Que vergonha, que vergonha!
Que exemplo? Exemplo de quê? Bom, vamos parar de falar isso. Eu fico até nervoso. Nossos líderes, deixa eles. Deixa o caminho deles. Tá bom. Bom, aqui estou na perda da confiança, né? Estou na segunda-feira aqui. Gente, isso é uma coisa que não tem solução. Mas temos um princípio. Eu tenho um princípio comigo. Aprendi de um pastor, não vou dizer o nome, mas eu acho que ele fez um bom ensinamento, né? Aprendi de um pastor. É isso que ele falou, uma coisa muito importante. Eu sigo isso. Há pessoas, mesmo na igreja, que você não pode confiar. Pode ser pessoas que são extravagantes em seus gastos, não cuidam dos seus, da questão financeira, né? Se assiste aquele programa da Novo Tempo, como é que é? Sobre as finanças, né? Ali não aprende nada, porque esse programa é muito bom. Ensina coisas óbvias. Se você colocar em prática, você vai se dar bem na vida. Né? É óbvio. Né? Meu pai e minha mãe nunca nos ensinaram a poupar. Nunca nos falaram sobre isso. Nunca nos falaram. Nunca disseram só poupa para você ter um dia, etc. Eu aprendi deles. Como? Porque eles poupavam. Eles não gastavam mais que ganhavam. Eles ensinaram pelo exemplo. E eu aprendi. Minha esposa, a mesma coisa, aprendeu dos seus pais. Né? E nós somos assim. Nós poupamos o quanto possível. Não temos nem orçamento dentro de casa. Né? É um princípio que a gente segue sempre. Né? Sempre, sempre, sempre. Bom, então, a questão da perda da confiança, aquele pastor ensinou o seguinte: olha, perdoa a pessoa. Perdoa e mantenha distância. Por que você vai ficar brigado com a pessoa? Isso não adianta nada. Mas não avaliza mais para ela. Né? Não ande muito com ela para não passar vergonha. Né? Certa vez a minha filha, quando tinha uns 12, 13, 14 anos, 14 eu acho por aí, nós fomos num congresso de carro, minha esposa, eu, minha filha, e uma outra moça pediu para ir junto. Aquela moça já estava meio saindo da igreja, infelizmente. Naquele dia ela se vestiu de um jeito que eu olhei e pensei, o que é isso? E ficou naquele congresso o tempo todo grudado junto com a minha filha. A minha filha morrendo de vergonha, porque ela tinha um penteado que tem uma ponta aqui, uma ponta no meio, outra ponta aqui, tudo umas pontas assim. Pintou com uma cor horrível. Ela estava rebocada, parecia um cemitério no dia 2 de novembro. Gente, que coisa horrível. Que vergonha nós passamos, né? Ah, que coisa, né? Bom, a questão da violência familiar, né? A mulher, coitada da mulher aqui no Brasil. Mas o Brasil é o 82º país mais violento do mundo. Né? Então estou mais ou menos no meio de 152. Então tem coisa muito pior. Como eu já falei em uma lição anterior, tem países na África, na Ásia, etc., que a mulher não tem direito nenhum. Se ela for espancada, etc., tal, apanhar, etc., não existe lei contra isso. Não tem como reclamar, não tem lei que protege a mulher. Não é? Então isso é um gravíssimo problema. E assim também nós temos o caso aqui, por exemplo, no Brasil, eu vi pesquisas, isso é bom ler no meu comentário ali, que eu pus várias pesquisas na parte de terça-feira. Grande parte das mulheres assumem que elas são culpadas. Elas apanham, são espancadas, não um tapa, uma coisa assim, que já não deve fazer. São espancadas de sair sangue, de quebrar o nariz, quebrar dentes, quebrar ossos, coisa, então fica desmaiar. Muitas morrem. E elas assumem que elas são culpadas. Dias atrás nós estávamos fazendo a nossa lição na escola sabatina, na classe dos professores, e um sujeito lá disse, não, mas em geral as mulheres são culpadas. Eu fiquei, como assim? Tu não é da nossa turma, não é da nossa igreja? Não, as mulheres se vestem de um jeito provocante, etc. Não, mas espera aí, se a mulher se veste mal, se veste pouco, isso faz com que eu tenha que bater na minha esposa?
ou seja lá em que mulher for. Como assim? Bom, José, por exemplo. José foi uma pessoa traída, né? Abraão e Tamar. Absalão e Tamar. Não, Absalão e Tamar. Li mal aqui, né? Absalão, Tamar era meia irmã de Absalão. Ela era muito bonita, mas ele queria ter intimidades com ela. Ele queria. Resultou em morte. Acás, né, que fez seu filho passar pelo fogo, né? E o rei Manassés fez a mesma coisa. Eles batiam tambores, batiam muito forte, para que os parentes, os amigos da criança não ouvissem os gritos de horror da criança que tinha que passar pelo meio do fogo. Isso é coisa que se faça, né? Isso está na Bíblia lá, né? Israel sempre após outros deuses, né? Como é que tu vai confiar em alguém assim? É como disse aquele pastor: afasta-te, perdoa e afasta-te. Fica assim, tá naquele para-choque do caminhão, né? Mantenha a distância. Bom, perda de liberdade. Perda de liberdade são tudo assuntos práticos aqui que nós temos que saber administrar. Assim como as nossas finanças, temos que saber administrar. As finanças têm um princípio simples, voltando lá só um pouquinho. Princípio simples: não gaste mais do que você ganha. Acumule alguma coisa, faça uma poupança, porque pode chegar o dia em que você vai ter que gastar mais do que ganha. Você pode ficar doente, pode ter uma tragédia, pode ter uma perda, ou você vai fazer uma aquisição, uma compra, qualquer coisa, uma coisa positiva, vai comprar um terreno, vai construir uma casa, aí você vai gastar por um tempo mais do que ganha, porque você já tem acumulado para poder fazer esse investimento. Faça. Isso é um princípio cristão, né? Acumule para ter quando precisa. E ore para Deus para não precisar usar isso de uma maneira que você não gostaria de usar. Numa tragédia, numa perda, num incêndio, coisa desse tipo. Né? Bom, mas aqui é perda da liberdade. Voltando. Temos os maus vícios. Não existe bom vício, né? Temos os maus hábitos, eu queria dizer, né? Os hábitos, né? Que se formam na mente, que te escravizam. Esse é um problema grave, né? Por exemplo, o hábito de assistir filmes pornográficos, o hábito de assistir filme violento, de terror, etc. Hábito de assistir novelas, né? Não sei se tem alguma novela boa, mas até pode ser que um dia apareça alguma, né? Mas isso forma um hábito que a pessoa não consegue se largar. O hábito de assistir noticiário violento, né? E assim por diante, né? Isso pode virar hábito, né? Os escravizados da ideologia, seja ideologia de esquerda, seja ideologia de direita. O nosso partido é o Partido de Jesus Cristo. Bom, é lógico, ele não tem partido, né? Nem deve ter, porque o reino de Deus não é aqui desse mundo, o reino de Jesus não é desse mundo, e lá no céu não tem partido. Lá existe o amor, né? Se você quiser chamar de partido, chama de partido do amor, mas não funciona como os partidos aqui na Terra, né? Então, escravizado da ideologia do desgosto, né? Dos costumes, dos vícios, enfim. Nós temos que ter um novo coração, como diz a lição aqui, ou seja, uma nova vida, né? E aliás, falando em vida, a última parte, quinta-feira, aqui, a perda da vida, né? O luto, o caso de alguém em estado terminal, que sabe da sua situação ou desconfia dela, né? No dia 16 do mês passado, no dia 16 de abril, eu perdi meu pai, né? Ele já estava com 92 anos e meio. Ele estava já falando pouco, bastante fraco, mas caminhava ainda. E aí chegou numa situação assim que ele já entrou numa situação de baixíssima qualidade de vida. Teria que ser alimentado por sonda nasogástrica, não caminharia mais, teria que ficar só deitado, ou então numa cadeira de rodas. Mas ele teria que ficar muito tempo deitado por causa da alimentação. A sua mente enfraqueceu mais ainda, ele mal sabia, não reconhecia mais as pessoas, etc. Mais outros problemas, ele faleceu na hora certa. O curioso é que uns 4 dias antes de falecer, ele estava com uma razoável consciência, ele dobrou as mãos dele e fez oração. Gostei de saber disso, eu não estava lá, mas gostei de saber disso. Um bom sinal, não é? E, bom, mas a maior perda que nós temos que enfrentar é a morte. É alguém, um conhecido, um pai, uma mãe, um filho,
um parente, um amigo. Dias atrás perdemos mais um amigo, né? O Valdomiro Quimpo, câncer. Esse faleceu com 88 anos, muito novo. 88 anos é muito novo. Aliás, até o dezembro do ano anterior, do ano de 2018, ele estava trabalhando normalmente. Aí deu aquela doença, enfraqueceu, etc. E parou de trabalhar por causa da doença e alguns meses depois, agora veio a falecer. E, infelizmente isso acontece, a gente não tem o que fazer, está aquela doença ali, aquilo está tomando conta, não tem o que fazer, fica impotente olhando ali e a pessoa vai enfraquecendo, não tem, é uma perda da vida. Mas o consolo é que, como disse Paulo, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, eu tinha bastante, eu perdi tudo. E eu não reclamo de nada porque eu ganhei a vida eterna. Eu ganhei... Gente, a vida eterna num lugar como o céu, eu perderia tudo mesmo. Se fosse para trocar tudo que eu tenho pelo céu, isso seria barato. Seria muito barato. Né? Perder tudo aqui, só olha, se o Senhor Deus viesse aqui para mim, Sigberto, é o seguinte, estou fazendo uma proposta aqui. Você vai perder tudo que tem, até tua roupa, tudo vai perder. E eu te levo para o céu. Estou indo. Estou indo. Mas posso levar minha esposa junto, meu filho? Pode, tá, então vamos agora, deixa aqui. Assim que Paulo pensava. Porém, há perdas que são ruins de suportar. Por exemplo, alguém que falece agora, se todo mundo falecesse um dia antes da vinda de Cristo, não, amanhã ele já ressuscita, então nem precisa sepultar. Isso é diferente, mas a gente está perdendo a qualquer momento. A casa queima a qualquer momento, o acidente vem a qualquer momento, né? O roubo vem a qualquer momento. É isso que torna a coisa difícil, então você tem que ter. Como é que é uma palavra que a nossa igreja usa muito, e que é uma palavra muito interessante? Tem que ter esperança. A esperança alimenta, a esperança dá força. A esperança nutre nossa vida espiritual, nos consola. Que assim seja com cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus, dê-nos mais esperança, que também sejamos mais obedientes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.